mais uma vez entre amigos. E para provar para vocês que dublagem, que arte não tem território, tem Brasil. Hoje eu tenho aqui do meu lado, bem do meu ladinho, um representante da dublagem carioca. Falei, não era para contar. Gente, você sabe quem está comigo aqui hoje para contar a história dele? Marco Ribeiro. Olá, Zóia, tudo bem? Prazer Puxa estar aqui. vida, que coisa boa Prazer. ter você Quase aqui. que a câmera corta que eu tomando café. Não, mas pode tomar, por favor, Não, tá aí para tranquilo. você tomar e não deixa esfriar. Não, tá ótimo. Porque em papo de amigos o café não fica frio. Com certeza, café gostoso. Prazer estar aqui com você. Puxa, muito bom, eu adoro. Adoro essa coisa, porque antigamente tinha porque é Rio, porque São Paulo. Não existe Não isso. tem Nós isso. somos todos colegas de trabalho e, graças a Deus, hoje acabou com essa fantasia. Sim. Nós trocamos, vamos para lá, vocês vêm para cá. A do Brasil começou fazendo essa mistura e eu acho isso E maravilhoso. só tem a crescer, né? Porque você pega um pouco do elenco daqui, e aí tem lugares que tem Talento mais não velhos. tem. Exatamente. Não é? Talento não tem status, Não tem né? estado, não tem barreira. Exatamente. Para mim, isso é uma glória. Muito bom estar aqui, muito bom mesmo. Muito obrigada, querido. E eu não sei se você já assistiu o nosso programa, mas aqui a gente é fofoqueiro. Ainda não assisti, vai ser uma surpresa para Nós vamos querer saber da sua vida. Aqui eu não vou perguntar que grito você usa para aquele anime, aquele. Não quero. Eu quero Esta saber. é a sua história. Essa é a sua história. Aqui o Marco Ribeiro conta tudo. Conta tudo para vocês. Meu amor, como é que começou a tua vida na arte? Você vem de uma família de artistas, você descobriu isso andando na rua, assistindo uma peça. Como é que é essa história? Bom, de certa forma, a minha família é de artistas também, porque são músicos, escritores, né? Gente produtores musicais, então de certa forma é de artistas Sim, também. sim. E atores também, gente que atua também. Você tinha atores na família? Sim, sim, sim. Na tem gente família formada. próxima ou... Não na família próxima, assim, primos, né? E tios e tal. Então você ia a teatro? Sim, desde pequeno. E eu fazia teatro na escola. Quando eu era pequeno, a escola tinha um grupo de teatro e tinha um grupo de cinema. Eu cheguei a rodar o filme Super 8 e Olha tal. que legal! Fazia roteiro. Isso no Rio, você é dirigir- carioca? No Rio, é. Sou carioca da Gema, da Tijuca. Da Gema. Carioca da Tijuca. Então, no colégio já tinha uma turma que fazia. A gente tinha aula realmente de cinema ali, traveling, plongé e tal. A gente Uau, tinha- mas no colégio, em que faixa do colégio? Eu acho que era na época o quê? Ginásio? É porque agora mudou, né? Ginásio? Sétima série, sétima série, oitava Olha aí, série. no acho que era por isso. começo. Isso. Bem jovens, 14, Sim. 15 anos. É por aí assim, um pouco depois. Eu entrei na dublagem com 15 anos. Uau, você é uma das crias da Eu dublagem. entrei na dublagem com 15 anos, hoje com 55. Puxa vida. O tempo passou. Então Mas como é que você entrou na dublagem assim? Como é que é isso? Eu entrei na dublagem. Interessante, o meu tio, Ricardo Ribeiro, trabalhava na Herbert Richards como um mixador. Ele era mixador lá da Herbert. E na greve de 79, teve a greve de 79, então vários foram chamados para fazer teste e tal. Então, numa dessas foi... Na verdade, a greve é de 78. 78, 78. Se eu falo 79, 78. E aí, meu tio, meu outro tio foi fazer teste e meu pai também. Não passaram, né? E aí, o tempo depois passou e quando chegou lá em 85, esse meu tio que trabalhava lá na Herbert, que é o Ricardo Ribeiro, tinha alguns filmes cristãos para fazer. De um ministério chamado Bernard Johnson, que eram uns Muppets, tipo Vila Sésamo, umas coisas muito bem feitinhas. Chamava-se Lugar Secreto. E aí, eu já estava na praia, com 15 anos, já fazia rádio também. Já Como tinha você entrado em fazia rádio? O que você fazia em rádio? Eu fazia... Não pula na história, eu quero saber tudo, E devagar. nessa época eu fazia rádio também, fazia comercial em rádio
fazia... Mas você gravava comerciais para Não, eu rádio? fazia na rádio Ao mesmo, vivo? ao vivo. Fazia o comercial, fazia passagem de programa, né? Que tinha passagem de programa. Como Você você falava entrou a no hora. rádio com 15 anos? Como é que foi isso, cara? Era uma rádio cristã lá no Rio, foi a pioneira lá do Rio. Nepotismo danado esse? E aí eu O tio chamava para cá, o outro tio chamava para lá? fui fazendo a rádio e gravando comercial, era Ai, locutor que comercial. E legal! tirei o registro de locutor comercial. E Era apresentava uma rádio programa. ligada à tua igreja? Não, era uma rádio cristã, a pioneira, uma das pioneiras no Rio de Janeiro cristã. A AM ainda, chamava-se Boas Novas. Aham. E aí com 15, 16 anos eu entrei, e aí foi mais ou menos na época também da dublagem, logo depois que fez a dublagem. E aí o Ricardo, que era esse meu tio que trabalhava na Herbert, me chamou, fiz o teste, e era um vovozinho na época. E Nossa, com 15 anos você entrou para fazer um É. vovozinho? Era um bonequinho assim, vovozinho, e ele falava um texto da Bíblia que era Gênesis, né? O começo, no princípio Deus criou os céus e a terra. E eu fiz essa vozinha assim, aí Olha, passei que no coisa. teste e tal, e falei, é isso que eu quero fazer. Mas você já além, você fazia teatro na escola Na só? escola, na escola. E brincava em casa de vozes e tal, gravava, imitava os personagens Você do já Chico Anísio. pensava em fazer, e quando crescer ser isso? Eu trabalhar acho com que isso? não, Ou você tinha outros projetos? na verdade não tinha, porque com 15 anos foi meu primeiro emprego. Ah, tá. Né? E aí Acabou. e acabou, não Acabou. larguei. Viciou. Mas meu pai estava procurando na época uma coisa para eu fazer, né? Porque 15, 16 anos já Sim. tem que fazer alguma coisa. Eu ia trabalhar numa loja de automóveis, de som, montar som de carro e tal. Aí o pessoal até falou, que bom que você não foi para lá. E aí comecei ali na dublagem, aí ganhava uma coisinha ali, né? Eram uns filmes que meu tio alugava a Herbert Richards, o estúdio da Herbert, para fazer. Na verdade, seu Herbert falou, é cristão, pode fazer. E aí a gente ia sábado para lá, gravava esses programas. E aí depois eu gostei daquilo, fui gostando e fui me profissionalizando. E depois da greve de 78, a remuneração começou a ficar melhor para a dublagem, Sim. porque era muito mal pago antes Eu me lembro disso. alguma coisa em torno de R$16. Mas coisa já assim. começou a pagar por hora, né, a partir da sim. greve de A partir 78, da greve. porque antes a gente ganhava por anel. E aí que eu fazia. entrei, foi em 85. Foi uma das primeiras. 85, 86 já teve outra greve. A gente gostava de greve. Aí por essa época eu entrei e aí era uma das primeiras nos novos, depois da greve de 78. Então era uma barra. Pra gente que entrava assim, era uma barra. Porque o pessoal botava o pé na O pessoal porta, botava né? o pé na porta, e dublava todo mundo junto, né? Mas mesmo para jovem, Sim. sério? Era uma pressão Verdade. psicológica terrível. Era eu no meio, assim, me lembro da bancada, eu no meio, um dublador aqui, outro ali, de tipo... Não podia errar. Que droga, hein? Não vou falar o que eles falavam aqui, mas Imagina. que droga, hein? Você não sabe Esse nem moleque ler. Pelo aí. amor de Deus. Era assim, e você ali com 15, 16 anos, meu Deus do céu. Apavorado. Teve uma época que eu pensei em largar tudo, eu falei, eu vou embora, isso não é pra mim, eu não quero, eu não preciso ser humilhado, passar por isso, ser humilhado desse jeito. Imagina, adolescente, Mas graças a Deus que eu fiquei, teve gente que sentou comigo e falou, deve ser assim. Que eu me lembro que o Hermes, com 16, 17 anos, ele já dublava desde os 10, veio um dono de um estúdio dizer, Sádia, você insiste. Eu nem insistia, era ele que ia. Não, esse menino não tem o menor talento. Ele tem uma péssima dicção, não sei o quê. Pois é, né? Mas não deu certo a premonição dele. Mas disseram, mas sabe, Zódia, era um tempo bem ruim, porque até tipo, esse neguinho não sabe ler, o que esse neguinho tá fazendo aqui? Naquele tempo, né, tinha esse tipo de assédio. É verdade, então, é verdade. foi assim, na pressão. Mas eu tive alguém que sentou comigo e aconselhou e tal. Quem te era deu um amigo de muitos anos, que era Queiroz. Meu próprio tio também, né? Dizendo, olha... Mas lá dentro da empresa você teve isso? O quê? Teve alguém que te deu apoio? Sim, foi esse. O Queiroz, que era um amigo de família que trabalhava lá na empresa, que era técnico, mixador. E o meu próprio tio também dizia, isso é assim, esse meio é assim e tal. Mas entre os artistas, você não teve
Ninguém que te dissesse, cara, vai em frente, é esse. Sim, tive a Carmen Sheila, que foi uma Aham. amiga de muito tempo, depois a gente teve uma amizade muito grande, e outras pessoas também, né, que incentivaram, a Marlene, a própria Marlene também. A Marlene parece que é uma É uma mãezona, né? mãezona, a gente brinca. Eu com 55 chamo ela de tia Marlene, ela não gosta muito não, mas nos ajudou bastante naquela época também, né, É, a e ao longo Marlene do foi caminho. quem estimulou o Hermes a abrir a do Brasil. Ah, que legal, Foi, que ele legal. estava no Rio na época, Sim, ele né? trabalhou com a gente bastante lá na É. Audio News. E ela é que vai lá, cara, abre vai lá, dá um curso lá. Manda brasa. Mas foi esse, o começo foi esse, 1985. Bom, você está me dizendo então que de teatro a tua experiência foi só na escola? Não, depois eu fiz teatro, fiz o Ah, curso de teatro mesmo, aonde? e depois eu fiz numa escola Dirceu de Matos, no Rio de Janeiro. É uma escola de De teatro. teatro, Dirceu de Matos. Eu fiz teatro lá, depois eu fiz peças de teatro Como também. foi a sua experiência? Porque você entrou na dublagem, né? Já acaba ganhando algum, Uhum. né? E de repente você foi fazer teatro. Teatro já não dá aquele ganho, né? Exatamente. E mas dá outros prazeres. Sim, Você teve esse prazer no eu teatro tive paralelo, né? Porque eu comecei a dublar e depois aconteceu essa questão do teatro também, por de causa do pintar registro alguns profissional, testes. né? Pintaram alguns testes, porque com 15 anos não precisava de registro, né? Isso, precisava E com aí, 18. aí depois eu fui fazendo teatro e tal, e fiz algumas comédias e ganhei, nessa época, papel na leitura de mesa. Eu ganhei papel só na leitura, porque a gente Ok, vem da claro, dublagem, claro. tudo Sabe pronto, ler, aí todo né? mundo é isso aí, é Aham, isso. A gente, aham. né, já colocava a É inflexão no verdade. momento certo. Então eu fiz peças de E você teatro, fiz curtiu fazer coisas. teatro, a tua relação com o público? Como é que Curti, foi curti. essa experiência? O teatro foi muito legal. A gente fez uma peça chamada Família Monstro, que era uma peça infantil, foi indicada ao Prêmio Coca-Cola na época. Olha aí. A gente teve no Teatro dos Quatro, lá Uhum. no Rio, que era um grande. Que a gente que reabriu o Teatro dos Quatro para peça infantil. Olha que legal. Porque era Mimi Roseda e alguém que eram os donos do teatro, não queriam ouvir falar de teatro infantil. E a gente reabriu o teatro com isso. Foi um sucesso muito grande, a ponto de tinha uma crítica no Rio chamada Bárbara Eleodora, Bárbara Eleodora, ah, grande, claro, que trabalhava no Jornal do Brasil. E grande ela, crítica de especialista em teatro. Shakespeare e tal, Shakespeare, a grande conhecedora ela de foi Shakespeare. assistir a peça. E aí a gente está na coxia, quem tá aí é a Bárbara. Mas o Ai, que, que meu essa mulher Deus! está falando aqui numa peça infantil? E ela elogiou a peça. Ela costumava, Olha que né, maravilha! ela Ela costumava era uma arrebentar com crítica tudo. dura, é verdade. E elogiou a peça, e ali deu um boom muito grande na peça. A gente foi indicado a Nossa, prêmio que e tal. Foi maravilha! bem legal, era um musical E o teu bem legal. personagem você curtia? Curti, eu fazia três personagens, né, ao longo da peça. Aham. Era o primo do principal, depois uma dobrinha aqui e outra dobrinha ali, e tinha que trocar de roupa em cima da hora de uma cena para outra. Mas era legal. O problema do teatro é que ele te sacrificava, né, você não ganhava o dinheiro. E a dublagem, ao mesmo tempo, É, ela vai te depois que prendendo. você começa a ganhar dinheiro em dublagem, você fica meio vendido, E né? você acaba se acomodando. É, porque a tua hora tem um preço. Aí quando o teatro nunca teve preço Não paga hora. ensaio e Não, não tem tal. preço hora, né? Tem o resultado do teu Você trabalho. tem que se matar É. para fazer, né? E aí quem está na dublagem se incomoda um pouco, porque se Sim, acostuma a ter um acaba se preço, um acostumando. valor hora para. É. Aí quer levar isso para o teatro, não cabe. Eu até estava falando isso com o rapaz do Uber, né? Ele perguntando, eu falei, o teatro você acaba se acomodando na É dublagem, porque verdade. você tá ali, sabe? Eu fui fazer teste em algumas peças e eu chegava em lugares assim, aquele corredor lotado e gente com o cabelo para cima, pintado, calça rasgada, não sei o quê. Eu falei, mas ator não precisa ser isso. Você vai interpretar um bêbado, você já é um bêbado, me dá aqui o texto. Aí esse aqui eu vou fazer um bêbado e pronto. Fica aquele tempo pensando. Mas você sabe que nos Estados Unidos, o Hermes está lá dirigindo Uhum, dublagem, né? E o elenco que ele procura é de agências de ator. uhum. E aí eles chamam um ator para fazer um teste.
O cara vai quase de cosplay. Os atores Os lá, eles atores. não têm noção do que é dublagem. Aí eu chegava para fazer uns testes assim em teatro, falava, gente, para ser ator não precisa ser maluco desse jeito, mas uns troços tudo doido. Eu falei, e aí tinha aquela coisa de você fazer o teste e a pessoa, não, é mais assim, é mais não sei o quê, você agora é uma plantinha. Eu falei, isso não é para mim, não. É, tem, Depois eu fiz mais teatro, fiz peça, inclusive com a Mariângela, peça que ela escreveu, né? Uhum, E foi um sucesso muito grande. Uma banana incomoda muita gente. Era eu, o Seidel também, o Saito. o Carla Pompilho, enfim, era um elenco muito legal mesmo. E a gente trabalhou bem nisso. Aí eu fiz essas 2, 3 peças de teatro, aí depois eu falei, Entrou no estúdio e não, e aí sentou. você tem fixo, né? Tal, Aham, eu comecei a fazer faculdade e não terminei porque ou eu pagava a faculdade, ou eu ia na faculdade, ou eu tinha que dublar para pagar a faculdade. Então ficava aquele efeito Tostines, né? É, né? Ele estava fazendo faculdade de quê? Eu estava fazendo psicologia. Por que psicologia? É porque eu sempre gostei, né? Dessa área e tal. Tem um pouco de ator na psicologia, né? Eu Esse acho que sim. conhecimento, essa Eu acho que vontade. sim. E aí eu comecei a fazer, mas só que não deu certo, porque acabava sendo um turista, né? E aí eu falei, então é por aqui mesmo, então vamos por aqui. Então é o terceiro grau incompleto. Aham, aham. Porque você se acostuma e aí dá uma preguiça Sim, de você aprofundar, acaba né? ganhando seu dinheirinho ali, É. vai juntando uma coisa aqui, outra ali, vai falar, quer saber, eu vou ficar por aqui mesmo. Só que tem que ser aquele trabalho de formiguinha, né? Que muitos, infelizmente, dos nossos colegas não é o trabalho de formiguinha. Você está sempre Sim, começando, no até, verão né? você junta, Planta, planta, planta. para os dias de inverno Sim, você ter alguma porque coisa. é um mercado sazonal, Como o né? trabalho do ator, né? Como, É, como um todo. exato. Você está com um contrato numa novela, de repente a novela acaba, você não renova com a Você empresa. fez televisão? Fiz alguma coisa de televisão, participação em Hilda Furacão. Fiz um programa na TV Manchete, direção do Jaime Jardim, chamava-se Nas Ondas do Rádio, que Ah, falava sobre o rádio daquela época, né? Mairink Veiga e tal. Então era eu, Carmen Sheila, André Filho, de dublagem acho que éramos nós três. Do Rio de dubladores acho que éramos nós três. E eu com 18 anos fazendo esse programa. Era muito legal. E aí eu fazia um locutor daqueles antigos, um bigodinho assim, cabelo todo para a trás, mãozinha colado, na mãozinha orelha, na orelha. mãozinha na A orelha. Carminha realmente chegou, não sei o quê. Aí outro dia mostraram ainda, falei, meu Deus do céu, eu tinha 18 anos, Olha aí. era um varapau. Quer dizer, mas você, com a dublagem, você aprendeu a ser versátil. Sim, Quer dizer, sim. você foi aprendendo a ser ator através dos atores que você dublava. Foi isso? Também, porque né, antes de entrar na dublagem, eu fazia imitações, brincava em festas, assim e tal. Mas é claro que a dublagem, que é uma baita de uma escola, né? Você faz um vilão de manhã, à tarde você Aham, faz um mocinho, depois você faz um desenho e tal. aham. A dublagem te traz essa escola, né? Exatamente. Você Exige que você exige que crie, que você você crie na seja hora. Porque a flexível. gente não leva o texto para casa, a gente não estuda, é na Aham, hora. aham. Você, esse cara aí que matou a família e fez isso, não Entra sei o em quê, e cena. pá, pum, Entra em cena e e faz. vai embora. Por isso que é Porque, tão difícil. e por outro lado, por isso que é tão É tão gostoso, gostoso, é tão né? gostoso. E você não sabe o que faz, né? Você é chamado para fazer um trabalho, em 80% das vezes você não sabe o que você vai Tem a fazer. menor Não tem a ideia. menor, a não ser quando é um fixo, é o fulano de tal, que você já sabe mais ou menos para onde vai. Mesmo assim, você não tem noção do que acontece. O que a série traz, É, né? é. O ator geralmente, quer dizer, de teatro com certeza, mas de novela ele pega o texto ali, ele tá com o texto na mão, Aham. de cinema, É, são processos, são né? O de processos, teatro mergulha mais, É. elabora, intelectualiza. O de televisão não tem muito tempo Não tem muito também, tempo, mas tem uma orientação. mas ele tem ali o texto todo Exato. que ele tá sabendo da novela, né? No começo a gente discute ainda a É. novela com o elenco, Mas a dublagem é na né? hora. Você sai Sim. daqui do estúdio, ó, você tá de bobeira aí agora, tá 15 minutos, vem Então bem aqui entra fazer um aqui. negócio, entra aqui, pá, 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 pá. E essa dinâmica é muito legal. E na Herbert era puramente essa dinâmica, né? Sim. Quantos estúdios tinham na época? Na época que eu entrei era ABC,
e o D, acho que eram 4 estúdios só. E trabalhavam praticamente 24 horas, Sim, sim. não é? Eu dublei 3 horas da manhã. Tinha um horário de 2 às 3 da manhã, Que loucura que é isso, porque a né? gente fazia Magnum, né? Aquela série, Sim, seriado sim, Magnum, que o sim. Milani é o Tom Selleck, né? Aham, aham. Então o Milani acabava o teatro e ia dublar. Acabava a sessão de teatro e ia dublar. E você dublava junto. É, dublar, E, fazia algumas coisas, quem dirigia era o Turelli. e era junto, né? Era, Tinha todo que mundo estar junto, é. junto. Aí você tinha horários assim, de 1 hora da manhã às 2, de 2h15 às 3h15. Era, não sei se aqui em São Não, Paulo não, aqui em São Paulo nunca teve, não se dublava à noite, mas não. a gente Mas teve eu isso. me lembro que no Rio, acho que só o Herbert É, o Herbert fazia isso. fazia E isso. o Pérez que dirigia. O Pérez que dirigia o Magnum. E depois com a Ângela também, eu dublei de madrugada, a gente fazia a Rosa Selvagem, porque era ela fazendo a Rosa e eu fazendo o par romântico dela. Então, às vezes a gente ia até 2 e pouco da manhã, 3 horas. E como era o resultado desse trabalho? A essa hora, depois de um dia. Geralmente Cansativa. vocês vinham durante o dia A gente já também? vinha durante o dia, você faz uma coisa aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, e vai e emendava. Às vezes você entrava 3 horas e ia direto, né? A gente fez TV Colosso, eu fiz TV Colosso Como é também, que que era? era. Confirma para mim. Vocês tinham um contrato na Herbert, Sim, sim. era carteira Todo assinada, mundo carteira e assinada. tinha um mínimo 10 de horas. era 10 10 horas horas. garantidas, Sim, fazendo ou não, sim. né? Tinha que ser as 10 horas Então garantidas. vocês tinham um elenco imenso, Sim, sim, era um elenco bem grande. porque eu me lembro que quando a Herbert fechou, ela tinha umas 300 e tantas É, vozes. por aí assim. Porque depois houve a 300 exigência. e tantas vozes para 4 estúdios. Não, 4 no começo, lá em 85, quando eu entrei. Ah, Porque logo depois abriu o estúdio F, depois o G, F o G, o F, e aí que era só para concerto. Depois o estúdio virou também de ah, dublagem e mas tal, e assim foi. Aí 10 depois estúdios? tinha uns 10 estúdios, 10 estúdios. Mas mesmo assim, você para e pensa, para você montar, É, dar trabalho para 300 pessoas em rotatividade, rotatividade, era uma loucura. para que todos façam pelo menos as Eu acho 10 que por isso que ele horas. faliu, inclusive, né? Exatamente, foi por Porque era isso. um Porque volume muito provavelmente grande. muita gente ele pagou sem ter feito nada. Sim, sim. Tanto que forçava as pessoas, olha, fulano não tá com 10 horas, tem que botar Exato, para fazer pelo alguma menos coisa. às 10 Faz um homem horas. 3, faz um não sei É, o quê, faz faz o um vozerio, tem que botar Exato. para fazer as Era 10 uma horas. loucura, né? E é uma carga grande, né, Porque trabalhista. a gente sabe, exatamente, a carga trabalhista foi absurda. Porque a gente não sabe o que é que a produção vem. Qual é o produto que Sim, vem, sim. se a tua voz vai se adequar ou não. Mas antigamente, naquela época, também tinha uma coisa que era favorável. Você dublava uma série de 60 episódios. Os 60 episódios estavam na casa. É Né? verdade, você Chegava podia as umatiques juntar, todas é ali e tal, verdade. você sabia que aquele cara ia morrer no capítulo tal, você olhava já o Você final, programava você com programava, você Tanto que programava. as escalas eram com vários dias de Sim, ó, não antecedência. viaja não, porque essa novela aqui vai até o dia tal, não Aham, programa nenhuma viagem não, porque você vai estar ocupado com ela. exato. Hoje em dia vai pingando, né? Hoje você não. Porque você não tem essa produção. Você vai recebendo quase que dia a Exatamente. dia, né? E quase que simultâneo que se grava nos Estados Além Unidos, né? disso, É. tem programas que são Teve simultâneos. uma época que a gente, na Van Mar, que a gente fazia uma série e era. Hoje em dia ainda acontece, fundo verde, os atores com gancho e tal, porque eles iam mudando a história também, faziam uma pesquisa com o público e diziam: não pode, esse personagem não pode namorar com essa, não, tem que namorar com a outra. E eles mudavam a história, mudavam o roteiro e de repente vinha uma cena nova para você dublar. Nossa, que Tipo, coisa que loucura. eles tinham dublado, sei lá, uma semana, que tinham gravado uma semana Mudaram antes. tudo. É uma loucura, uma loucura. Até hoje é meio assim, né? É, a gente já dublou aqui só com a boquinha, Sim, o né? primeiro Homem de Sem Ferro eu você gravei assim. saber a expressão do ator, E a o que gente estava por trás é de uma daquilo. escola antiga que diz dublagem é imagem. Pois Então é, você tem que ver o a olho do expressão, o olho ator, do ator. né? É. O primeiro Homem de Ferro eu dublei completamente em tela preta, praticamente. Ave Só Maria. realmente com a bolinha aqui, né? E sem saber do que estava acontecendo. O que você gostou mais de fazer como ator em dublagem? Puxa vida, puxa vida, é tão difícil porque Eu sei que é muita é. coisa,
E as- Mas quais os personagens que te pegaram? Te pegaram assim no prazer de se realizar. eu acho que fazer o Jim Carrey é muito bom, né? Poder fazer o Jim Carrey no Máscara e em tantos outros Imagino que é filmes, um que ator. um ator histriônico, né? É, E que te desafia todo o tempo. Teve um filme do Jim Carrey que eu dublei 3 vezes, que foi O Mentiroso. Eu dublei na Herbert, na Double Sound e na Dreymark, o mesmo filme. Então é desafiador você pegar uns atores bons para fazer. Dei a sorte, né, engraçado, de por fazer que eles dublaram o mesmo filme em três estúdios diferentes? por conta Qual era a da desculpa? por conta da mídia, Das né? Das mídias? mídias, né? Porque cada estúdio. Não, não Cada era o estúdio, é o é o cliente. A cliente, o mídia é do cliente é. cliente. A Globo comprou e comprou só para televisão aberta. Então ela dublou. Aí depois veio outro Pois que comprou é, só para mas aí o quem comprava streaming. era o cliente, não, É, não aí era o. ele não negociava a dublagem com o outro, né? Aham, Então, aí o outro é. comprava o direito para home video, então ele tinha que dublar. Que loucura que é É, isso, é. né? E é legal quando Material mantém, pronto, né? né? Quando mantém, porque às vezes tem uma dublagem que marca mais, né? E as pessoas têm aquela memória afetiva. E eu tive sorte de pegar bons atores, como o Tom Hanks, o Jim Carrey, o próprio Robert Downey Jr., o Antônio Bandeiras. Eu tive essa coisa de É, pegar quer bons dizer, atores escola, né? numa escola. Escola, né? Cada um deles te ensinava Com algo certeza, com muito certeza. particular, O né? Tom Hanks, com aquelas nuances dele de interpretação, você vai aprendendo muita coisa ali, né? Você vai Exato. aprendendo muita coisa Porque ali. dublagem é isso, é esse aprendizado, Por né? isso é que eu digo, o pessoal fala, o que você fez de mais difícil? Gente, o mais difícil é o que eu vou fazer amanhã. Não é perseguir bocas, É, né? é, É ser aquele ator em cena. Como fazer exatamente. isso? Eu fiz outro dia desse, foi no final do ano passado, uma coisa assim, eu fiz um croata gago. Ele era um investigador, o filme era croata e ele gago. Meu Deus do céu. Uma língua que a gente não domina, né? E o cara Aham. gago ainda, e ainda falava com cigarro na boca. Então tem Uau! sempre um desafio diferente, né? Dublar coreano foi um desafio bem Coreano é bem grande. desafiante. Dublar A indiano também. música do coreano é muito Se você não desafiante, tomar né? cuidado, você vai em cima É, da cantada é deles. muito desafiante. É E eles, bastante mas eles são complicado. bons atores, não? São bons atores, São são bons bons atores. atores. É Eu impressionante. já chorei dublando. Teve uma série que a gente dublou, chama-se Our Blues, que no final chorou eu, o diretor, o técnico, no último capítulo, porque eles também sabem levar essa É, eles coisa, são né? muito São muito bons. bons nisso. E são bons comediantes também, Sim, 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 né? sim. Eu dublei um ator turco numa novela turca que ele era o Jim Carrey turco. Eles improvisavam na cena, você via nitidamente que era um diálogo improvisado. Você falou, caramba, esse cara não tá falando nada com nada. Pá, 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 pá. E muito bom, mas atores muito bons. Os diretores que você trabalhou, Ah, qual que te deu mais apoio? Você teria algum que você destacasse? puxa vida, eu acho que pode ser até injustiça, né? Mas eu acho que quem de tantos, Mário Sim, todos Monjardim, maravilhosos, todos são ótimos, mas alguém te tocou. Quem? de repente o Zé Santana, talvez, que partiu agora, né? Tem Aham. pouco tempo. Mais tarde, na sala de justiça, que inclusive era meu vizinho, morava no meu prédio. O Zé Santana foi fantástico. O próprio Mário Jorge, né? Porque o Mário Jorge, quando a gente entrou, o Mário era só dublador. Depois ele virou diretor. Falei, agora que esse cara vai virar o cão. E não, ele virou um dos melhores amigos até hoje e Aham, tal. aham. E tanta gente, que quando a gente vai lembrando assim, E Zódia, é você muito teve difícil. algum diretor, não precisa dizer o nome desta forma, Não. mas que te Com certeza. apertou de uma forma que você teve vontade de Sim, sim, largar sim. tudo e ir Teve embora? uns que eu, ai, pelo amor de Deus, né? Jogar o casaco no estúdio, eu vou beber uma água, É eu vou porque sair. eu tive um diretor que eu disse, olha, tudo bem, muito obrigada, não precisa pagar, estou indo. Eu sei que foi péssimo o meu comportamento, não tenho nenhum orgulho disso, É. mas realmente eu não consegui trabalhar com ele. Por isso é que eu digo às vezes que não é que isso tenha que ser feito,
mas a meninada que chega hoje, chega chegando. É uma das coisas É, que eu digo na dublagem, não chegue chegando que você pode ser um ótimo ator, um ótimo, ter uma voz linda, mas se você chegar chegando, você se dá você mal precisa ali. aprender ali. Aprender. Se eles Primeiro pegassem porque essa precisa de um época, respeito. Não, hoje, imagina, você não uhum, pode chamar atenção. é, Ai, não, você faz. Né? É bem não, complicado naquela hoje. época ou Naquela você época. aprendia ou não aprendia. Mas aprendia. Aprendia Mas na pancada, aprendia. mas aprendia. Eu não. Eu só, esse diretor, na verdade, eu já estava mais. Eu saí porque eu já tinha tempo, eu já Uhum. podia sair, né? Uhum. Porque outros É. aconteceu e eu não podia sair, tive que ficar Tinha quieta. uns desses lá no Rio também que dava. E depois Esse era carioca, inclusive. era. Eu passei a dirigir depois, eu comecei a dirigir em 92 eu comecei a dirigir, em 1992. Então, você vê que depois não precisa daquilo, Não não precisa. precisa pisar na Muito pelo pessoa. contrário, você pode dar a mão, né? E a Sim. pessoa te dá um resultado E melhor. foi engraçado porque quando eu comecei a Como é que você dirigir, começou a dirigir? Quem te convidou? foi lá na Cinevídeo. Foi a Tereza, né, que me chamou, E como é que foi a 92, tua reação ao entrar no estúdio para e dirigir, né? do elenco, quando você te encontraram Olha, foi dirigindo? interessante, porque eu me via sentado dirigindo Jomério Pozzoli, Antônio Patinho, Ida Gomes, a Ida Gomes, né, que fez Bem Amado e tal, a Estelita Bel, a dona Estelita Bel, quer dizer, eram pessoas que eu via na televisão desde pequeno, então eu falei, caramba, eu estou dirigindo Mas eram esse pessoas pessoal mais. Esse pessoal era mais generoso, mais né? generoso, mais generoso. E aí no começo, quando você está assim, porque eu comecei a dirigir, eu tinha mais bem mais de 10 anos, né, de dublagem. E aí fica aquela coisa assim, aí alguns querem te testar. Então teve um colega nosso, já até partiu, e tal, num dos primeiros filmes que eu dirigi, que eu escalei só um elenco assim também, né, de ponta. E aí, olha, tem um negocinho ali. Tem mesmo, é? É. Você acha? Aí, tá, passa pro fulano ver, por favor. Ali, ó, ali, e tal. Aí quando chegou a terceira vez, ele. Ah, era pra Aham, testar, né? aham, Aí, não, aham. você quer que faça mais assim, mais assado? E teve um colega nosso também que quis dar uma crescida. E aí, humildemente, falei com ele, ó, se você quer sair cedo, eu também quero. Eu não vou ficar inventando coisas aqui e tal. E era um senhor maravilhoso, né? E depois ele, não, é porque eu tô com uns problemas também, eu não sei o que, me pediu desculpas. É, e também o diretor também tem que O entender diretor que. é psicólogo. Lembra que a gente falou do psicólogo? Exatamente, O porque diretor é o ator psicólogo. tem seu, né, também traz suas E histórias. você pega o quê? 20 pessoas, às vezes, ao longo do dia? Cada um Exato. chega com um humor diferente, um chega mais brincalhão, o outro não sei E o quê. como você vai lidar com isso, Sim, né? sim. E tem aquela massageada de ego que você tem que dar em alguns, né? O ator é vaidoso, É então verdade. tem essa questão. É, o ator que está no estúdio e o diretor que está Uhum. na técnica também é vaidoso, também tem seu Sim, ego, sim. né? Que aí você tem que ter uma Como lidar humildade. com o seu ego? Mas eu acho que quando você tem segurança do que você está fazendo, é melhor. Porque se o cara é inseguro, ele tenta se impor, ele tenta fazer Aham, isso, não sei o quê. aham. Mas se o cara tem segurança, ele aceita que de repente o colega. Você não acha que isso aqui ficaria. Pô, é verdade. Aham. Isso aí ficaria melhor. Vamos Sim. botar assim. Quantas vezes você está dirigindo e o ator te dá uma coisa que você não pensou, Exatamente. Ou não é às vezes o verdade? técnico fala, né? Porque a gente está Exato. trabalhando ali Essa em equipe é equipe, né? fantástica. Então isso aí não tem problema. Eu até brincava com os técnicos, né? Eu falava, por que não fala assim, pegou fogo? Falei, não, acho que não vai ficar legal isso não. Não. Fulano, fala assim, ó, pegou fogo. Tá. Ficou bem melhor. Eu penso, porque aí tinha essa Claro, claro, brincadeira, né? claro. Mas aí o técnico sempre colaborando também e tal. Mas era difícil. O começo, o primeiro filme, segundo filme, depois a coisa foi mais tranquila. E a gente trabalhava tipo de 8 às 8, de 8 às 20, de 8 às 20, Ou 22. madrugada. A gente já dirigia filme de madrugada, foi. TV Colosso a gente gravava de madrugada. Uau. TV Colosso a gente ia para Taikon fazer a voz guia, né? No começo da TV Colosso a gente ia para Taikon, fazia a voz guia, depois corria para a emissora no Jardim Botânico e dublava o programa em si, né? Com direção até do Boninho. Boninho é que Ah, dirigia. vocês dublavam dentro da Globo? Dentro da Globo. A gente foi contratado da Globo Uhum. durante 5 anos, né? O tempo do TV Colosso, fazendo outras coisas também.
E aí a gente já saiu da Globo 8 horas da manhã, E 7 é e pouco. interessante, porque você está falando, a gente era contratado. Vocês eram contratados lá no Rio, da Herbert, da VTI, da Van Marre, tudo ao mesmo tempo. Vocês Sim, tinham não sei quantas é. empresas para as quais vocês serviam sob contrato ao mesmo E é tempo. engraçado porque para cada Como? uma você tinha que ter uma carga horária que Pois é, extrapolava a semana, exato. né? E como fazia férias? Ah, é. Quer dizer, não tinha Não tinha férias, na férias, não tinha férias. verdade, né? Eu já Porque cansei de. você tinha férias de uma, não tinha das E não tinha das outras. outras. Já cansei de não poder. Tô querendo viajar, não sei o quê. Não, não vai viajar, não. Não vai viajar, não, porque tá chegando um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pode suspender a viagem. Mas não, mas mesmo assim, que você tinha por contrato, você tinha direito a férias. Sim, Mas você tinha férias da Herbert, mas não tinha da não VTI, tinha da mas não VTI, tinha da Van vice-versa. Marre, né? Não tinha da Globo. É. E aí a gente. Por isso que a gente trabalhava E direto. mesmo assim, eu me lembro que o Hermes falava que, por exemplo, estava de férias da Herbert, mas tinha uma série. Uhum. Então, gravava mesmo nas férias, recebia por fora. Sim. É como, né? Não O pessoal é? fazia, tinha que receber por fora porque estava trabalhando Porque nas estava de férias. férias. E pela lei você não poderia Não estar ali. podia estar Você não ali. poderia estar ali no local de Quer trabalho de dizer, jeito nenhum. eu acho isso muito interessante, porque, na verdade, a dublagem nunca coube dentro dos moldes da Lei 6533. Sim, o pessoal não Nunca entende. coube, ela não tem. O nosso trabalho ele é muito específico, muito diferenciado. E como é que você explica isso? Como a gente já estava na frente do juiz, vocês ganham quanto por hora? Hoje é 184, né? Eu acho, né? No Não, Rio, não sei. com direitos conexos, Ah, acho que vai a 184. Então, mas por hora? Não. Então, você fez uma hora? Não. Às vezes você pode fazer 2 minutos e ganhar uma hora. Mas como assim? como assim? Não, mas você Não ganha por loop ou cabe. por hora? Pois é. Pois é por hora, mas cada loop é uma. E aí você tem contrato com 5, 6 empresas. Como é que você tem contrato consecutivamente com 5, 6 Com 5, 6 empresas? empresas na Registro carteira. na carteira. É. Isso é ilegal. Quer dizer, a nossa profissão, legalmente, ela sempre funcionou ilegalmente. Exatamente, porque ela não E se a enquadra, foi o que você gente falou. briga para entrar nessa coisa do legal que a gente sabe que não cabe. Que não vai caber ali, Não porque cabe. é completamente É um- diferente de tudo É que você uma viu. outra É. relação. E aí você, imagina, você ganha uma hora, aí você está de 16 às 17. 17 e 2 é mais meia hora. Né? Aham, E tinham amigos nossos que ficavam, quando remanchando. aproximava-se do coisa, não sei o que, passava 1 minuto, mais meia hora. E Verdade. a gente Agora me sabia diz uma já. coisa, qual é a empresa que suporta um negócio Não tem desse, como. cara? E aí o Herbert, depois pegando um cliente que queria vozes novas, Foi quando chegaram as novelas quando chegaram as novelas mexicanas que ele mexicanas, o Silvio enlouqueceu. Santos queria as vozes novas. Aí, Exato. pá, Foi pá, aí pá, que pá. ele Foi uma das fechou. coisas, porque as pessoas entravam, não poderia fazer contrato temporário, Exato. né? A nota O contratual Herbert não queria existia. seguir a 6533 na risca e não sobreviveu. Não é nem, acho que ele nem que ele queria, ele tinha, né? Não, porque aqui em São Paulo poucas empresas registraram. Registravam. Eu me lembro, Zódia, Mas o dos Rio episódios. isso ficou muito forte. E o que me incomoda é exatamente isso que você falou. As empresas contrataram, as empresas levaram a sério isso e os profissionais abusavam dessa disponibilidade. E era uma coisa que eu me Faziam lembro. hora. Faziam coisas. Por que fazer isso se ganhavam tão bem, né? Zódia, na Herbert, dentro da empresa, tinha um telefone, um orelhão. Né? Um orelhão que as pessoas ligavam, que o seu Herbert disponibilizava ali o orelhão, às vezes, para as pessoas no horário, que não tinha celular, De ainda não outro tinha horário, de estúdio. outro estúdio. Então eu já vi colegas sair do estúdio e no orelhão denunciar o cara no sindicato. Que loucura. Que loucura, né? Isso é eu não sei que nome eu tenho São para isso, né? Pessoas que eu sei que ele matou a fome, que ele empregou e matou a fome da pessoa, depois a pessoa foi e processou. Sim, a Herbert, quando fechou, tinha muitos processos, né? Mas você sabe que esse dinheiro, não só dessa coisa, é um dinheiro maldito. Também acho. É um dinheiro maldito, porque se eu combino uma coisa com você e depois eu descombino, não,
como eu vi um amigo meu agora, contratou alguém, eu estou precisando muito e tal, não sei o quê, né? Até de fora do Aham. nosso meio. E aí a pessoa foi, ficou lá um tempo trabalhando e depois processou ele e ganhou uma grana ainda. Pois é. Quer dizer, ele estava na época, não precisa nem assinar minha carteira, eu Não, venho tá aqui, tudo faço. certo, eu só quero. É, Você está me ajudando, você é ótimo, você é né? ótimo até a hora que você diz não. Quando você diz não, Não, e às você deixa vezes de ser você ótimo. diz não porque você não tem opção, Exatamente. né? E essa coisa desse paradoxo, né, de ter que estar na lei, mas ao mesmo tempo não se adequar, você falar Porque com o juiz, vocês estão falando de quê? Não, agora vai ser isso é assim. muito engraçado, porque a Lei 6533 ah, foi feita para ator de teatro, de televisão, de A própria cinema. nota contratual. De cinema. Aí, quer dizer, a dublagem, na época era a greve da Uhum, dublagem, o pessoal de dublagem estava mais presente nos movimentos aham, da legislação. E aí disseram, e aí, não, e a gente, como é que fica? Eu me lembro, porque a Lélia, que uhum, era a diretora aqui de São Paulo, uhum. a Lélia, uma grande atriz extraordinária, ela era presidente e ela não entendia, porque ela dizia, dublagem não é nesta lei. Dublagem, porque ela era italiana. Sim, Então, a dublagem na Itália era feita por radialista. sim, sim, sim. Então, não, essa lei não cabe à dublagem. E no começo também, né? No começo No aqui começo também aqui era assim. eram É. radialistas, mas a força foi tão grande dessa categoria que aí entrou a dublagem, né? Ela Como. entrou assim meio de paraquedas, né? É, E aí, inclusive, na definição da função, não tem dublador. é. A função é ator. E na função ator, ele fala: o ator interpreta, faz isso, faz aquilo, e pode Uhum. pôr sua voz em cima da sua imagem ou É, de outra. Ele não diz que tem. que tem, pode fazer. Pode, quer dizer, então, necessariamente não era Mas a ator. gente cansou de estar na frente Que do loucura juiz que é isso. negociando essas Nunca, o coisas e juiz nunca tanto entendeu que ele isso. bateu o martelo uma vez e disse, não, agora é por loop. Você lembra dessa época que foi por loop? O Pazianotto. Então bateu, O Pazianotto, cara, eu me lembro da cara vai ter que ser desse do jeito e tal. Lá Pazianotto em quando se Brasília, chegou lá. E ele disse, mas como assim? Vocês me chamam aqui, era um feriado, um entre-feriado. Eles, para atender 400 pessoas, era naquela época nós éramos no máximo. Uhum. Não tenho mais o que fazer, gente. Olha que filho da mãe. Olha que filho da mãe. E E, eu me lembro do Pazianotto, quando eu entrevistei o Pazianotto, eu tinha um programa de rádio, quando ele ia se candidatar a deputado federal. uhum. E ele entrou ferindo a lei, porque no dia do meu programa era a véspera da eleição, ele não Ele não podia. poderia, não poderia. E ele foi. Então, quer dizer, são coisas assim que realmente não cabem, né? Não cabe, A não questão, por cabe. exemplo, é você, para dublar com criança, tem que mandar o roteiro antes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Sim, para olhar. tem que ter licença do Como é que juiz. você vai mandar para o Como juizado de você menor? faz? Não Não, tem. olha, o cliente diz, para entregar daqui a 5 Eles dias. não conseguem. A nossa profissão, ela teria que ter uma legislação muito É, específica. é E realmente não muito, adianta muito a gente complicado. brigar para colocar ela dentro da lei, porque ela não cabe, ela não existe. E Chega, nós, chega uma hora que dá um nó. nós é que precisamos nos adequar ao nosso Sim, mercado. é verdade, é verdade. É um mercado muito dinâmico, né? Exato, Você tem que ter exato. ali uma linha da qual você não pode ir abaixo dela, né? Tem que ter ali um parâmetro e ali você se adequar. Pois, elas sempre fomos legais. Eu me lembro que eu trabalhei no sindicato daqui. Uhum, E aí o sindicato recebia as notas contratuais de dublagem. uhum. E eu assinava todas, dava ok para todas. E eram todas ilegais, porque, na verdade, a nota contratual você só podia trabalhar 7 dias 7 dias consecutivos. consecutivos E tinha que ficar 2 meses sem trabalhar. O que é que as empresas faziam? Pegavam os 2 meses de trabalho, botavam tudo naquela nota e mandavam para o sindicato. E o sindicato cúmplice deste era golpe. para inglês ver, para Mas inglês ver. por que que você não pode fazer a coisa legal? É, sempre foi assim. Aí eu me lembro de reuniões e reuniões
desde muito tempo que a gente tinha. Meu Deus. Você também participou muito dessa Muito, muito. Na época da fundação da ANAD, eu ia para o Rio, vocês vinham para cá. Era Eu estava sempre. umas coisas Eu fiquei assim. 5 anos no sindicato daqui, era uma briga constante. Eu não conseguia entender aquilo. Tem umas coisas que a legislação não se encaixa, né? Porque a É nossa muito legislação específico. foi feita por, eu sempre costumo dizer, né, por nós, que não entendíamos de lei, e por aqueles 5 advogados que não entendiam do nosso Que não entendia trabalho. do trabalho, exatamente. Então ficou aquela coisa troncha, aquela Sim. coisa, né? E o advogado que pegava, que estudava, entendia um pouco daquilo ali, daqui a pouco ele ia fazer outra coisa, e aí É, você tinha um outro advogado que tinha que explicar tudo mas de nem é novo. só isso, porque o advogado, primeiro, para eles era um desafio, né? Sim, sim, Porque sim. é loop, é hora, como assim 2 loops valem 1 hora? Vocês estão loucos? Não? Ah, é? Ah, tá, então é era muito confuso. Mas nós também não sabemos como lidar com É, isso. é. Porque, por exemplo, aí depois a gente corrigiu um pouco isso. O cara faz 20 loops, ou 20 anéis, ou lupa-anéis, e o outro chega e fala, sim, senhor, ganha a mesma coisa que ele. Que é um E ele absurdo, faz é um trabalho outro. dificílimo, pá, Todos papai. os anéis de De bife. bife, e o cara chega e fala, sim, senhor, o telegrama está aqui. E aí ele ganha a mesma coisa. Ou o cara que entra hoje, está começando, ganha o mesmo que você que tem 30 Sim. anos. Como É assim? porque ele faz, se ele faz, por exemplo, como já teve um vozerio de um filme de cinema, que o vozerio era 6 horas de vozerio, o cara vai ganhar mais do que Mais do que você, que é o do que o protagonista do protagonista. É. filme. Porque era um vozerio de 6 horas realmente que E tinha que isso ser até feito. hoje não se resolveu, Aí eu né? até brinquei, olha, eu me especializei em vozerio de cinema, hein, gente. É só me escalar, não tem problema não. Eu faço homem 1, homem 2, voz E é 37. engraçado que eu discutia muito a questão do direito de eu pôr o meu preço. Uhum. Porque quando nós vamos fazer publicidade, televisão, Tem. o cara diz, eu te pago tanto. Não, eu faço por tanto. Você negocia, Uhum. né? E o ator que tem mais história negocia melhor. Mas na dublagem, a gente sempre brigou pelo valor mínimo. É. E não podia sair mais do que aquilo. Mas como assim, cara? A dublagem é muito É específica. mesquinha, eu acho, É nesse muito específico aspecto. e tem coisas que realmente Como você brigar não, pelo mínimo e não pelo, né? você não consegue entender. Né? Não consegue entender. E eu acho que cada vez mais a gente está indo para um lugar que não é legal. Infelizmente, né? Porque a Infelizmente. gente não consegue entender a nossa profissão. Infelizmente. E essa questão da IA, como é que vai ser, como é que não vai ser, eu Esse acho é que um não, medo, esse é um medo que eu acho tão. porque teve, era o ótico. Tup! Aí veio a Umatic, o pessoal, olha, isso vai complicar. Aí depois da Umatic veio a DA88. Aí a Menina, quando veio o Pro Tools, todo quando mundo veio entrou para em todos, todo mundo, como é que vai pânico. ser? Então, porque a DA88 já trabalhava com 8 canais. O pessoal, mas não vai fazer todo mundo junto? Ai, Porque mas nós não vamos ter que fazer, vai ser uma porcaria o Porque trabalho. aqui em São Paulo também devia ser. Você ficava meia hora lá fora sem fazer nada, às vezes, porque dependendo do esquema, né? Não Exato. vale a pena dar uma segunda chamada para a Zóia aqui. Eu vou deixar ela aqui, ela vai ficar 10 loops lá fora e não tem problema. Exato, Né? exato. E aí depois na DA você tinha os loops certinhos, você não ganhava a hora parada. Enfim, é É uma coisa muito tão louca. louco isso, né? Verdade, É muito verdade. louco. E se a gente não tomar cuidado, a gente mesmo dinamita o nosso mercado. Sim, sim. Quantas vezes eu já não vi a gente dar Quantas tiro no pé? empresas já fecharam? E Tiro por no que pé, fecharam? tiro no pé. E a maioria, a própria Alamo, recentemente aqui em São Paulo, fechou com um processo milionário, cara. Mas eu acho um problema o seguinte, quando o Herbert fechou, muita gente comemorando, não sei o quê, Como esse é não que se sei o quê e tal. comemora Isso não tem isso, como. cara? Se uma Volkswagen sai do mercado de automóveis, É um número. é ruim ruim, pro mercado, cara. sabe? Quantas não é vezes legal. você ouviu um ator dizendo, fecha uma, abre outra? Né? E É a de um gente vê desrespeito, desrespeito. E a gente via pela história do Herbert, pela história do seu Michael, de tudo, pela de história tudo. da Pieranja, pela história dos outros do Rio, Van Marre. De todo mundo, Quantos brigaram para manter esta Para manter isso. profissão? A gente mesmo, com a Audio News e com a própria Van Mark, né? Que Van Marre depois virou Van Mark, e sempre são os que levam pedrada, né?
Você é quem bota a cara na janela. Exato, Mas, exato, enfim, exato. infelizmente é isso aí. E estamos remando contra a maré. Já dublando há 40 anos e empresa Você 30 e poucos. assumiu a sua empresa quando? A Audio News, a gente começou em 96, 96, agora meu filho está tocando. E a Van Mark tem 15 anos, 14 anos que eu tô lá, passou tão rápido. Eu Quando eu sei. olho assim, eu falo, mas gente, foi ontem A do Brasil está vivendo o seu 21º ano. olha isso. Fecha, Já fez a a maioridade, né? maioridade nós fazemos em março do ano que vem. Olha isso. Que Pois é. legal, que E é tão legal. rápido, né? Muito rápido. Eu pisquei e passaram a ser 14 anos de Van Mark. Como é, conta aqui pra gente, como é a relação da empresa de dublagem com o cliente lá fora? Muito difícil às vezes, né? Não, mas a gente chega lá e aumenta o preço, né? Não é assim? Chega e não, é o que eu quero aqui. Eles dizem Não. ok. Eles dizem não. Eu já tive em reuniões lá fora, em feiras e tal, que aí o cliente chega para mim numa conversa dessa aqui, mas vem cá, mas vamos falar aqui, por que é tão difícil dublar no Brasil? Por que é tão complicado? Aí eu tenho que dizer, não é não sei o quê, você tendo que rebolar para explicar a eles uma porção de coisas e você não repassa. Exato, não tem como, Não tem né? como, vou repassar. Eu sei que tem um cliente, eu nunca trabalhei com ele, mas que trabalha com várias casas em São Paulo, e que eu me lembro que eram meus amigos, né, os empresários. Janeiro, ele morreu de medo de janeiro, porque normalmente em janeiro este cliente avisava: olha, a partir desse ano é 10% menos. Sim, e quando o dólar subia, eles baixavam o preço em dólar. Porque quando o dólar subia aqui, que era um pouquinho da gente ganhar alguma coisa, né, ele vai pagar $20 para você. Então o dólar subia um pouquinho assim, ele dizia, não, É você 15. tá ganhando mais, agora é 15. Você tá ganhando porque o real tá valendo mais, então agora é 15. Então Pois é, mas baixava o eu preço em acho que dólar. isso tem a ver com o nosso comportamento, que vem de muito longe, de chama de complexo de vira-lata, né? Sim, sim. Porque quando eu estive em Portugal, conversando com os atores que dublavam lá, eu me lembro que o preço da Disney lá era muito bom. Uhum. Por que que eles pagavam para Em o relação ator a... lá e pagavam muito menos aqui no Uhum, Brasil? uhum, Em que nível nós. E eles adoram o nosso trabalho. Isso é uhum. que é curioso, né? E eu penso que seja por conta também de mercado. Às vezes o mercado latino-americano não tem o mesmo poder de um mercado europeu, não sei, né? Embora o Brasil seja Não, mas imenso, Portugal era português. é, Era português. que é só Portugal É, e as só, colônias, né? se pensar em Brasil, só em Brasil, É, como público, é você verdade. cobre algumas colônias portuguesas. É verdade, é verdade. Entendeu? Você tem Então um público muito maior. tem essa discrepância, Qual né? é o. Por que que eles olham para a gente assim, com esse menosprezo, É. quando nós oferecemos um trabalho de altíssima Não, o nosso qualidade? trabalho realmente é muito bom. Infelizmente, de um tempo para cá, a coisa andou assim, por isso que Com eu lancei certeza. em 2017, Ai, que Prestigia a tristeza. boa dublagem. Que Eu tristeza. tava Eu com o tenho Julinho visto umas gravando. coisas assim muito Não tristes. dá. Você olha E de assim, empresas importantes. sim. Falta de cuidado na tradução, falta de cuidado do diretor e do ator na revisão do que estão Do que lendo. estão lendo. Às vezes empresas, distribuidores grandes, streamings grandes, você fala, meu Deus, como é que foi Como é que dublar isso? passou Como é que isso? passou isso? Como é que dublou isso É, em tal lugar? Eu vi um filme de exato. 1800, onde o cara falava, legal, vamos lá. Não sei. Como faz isso, né? Falei, 1800 já tinha legal, já tinha. Era uma gíria, não sei se era legal, era alguma outra gíria moderna. Eu me lembro que fui fazer uma série aqui, quando os Cavaleiros do Zodíaco. Você chegou a dublar com a gente, os Cavaleiros, alguma Cavaleiros, eu coisa? acho que não. Cavaleiros Então, do Zodíaco, eu acho que não. olha, poxa vida. Porque ainda estava. Mas a Era só gente São Paulo, gravou com muita gente do gravou no Rio. Rio, né? Aí depois eu Nós não íamos fiz. para lá, gravamos com alguns atores lá, no Uhum. começo, porque não tinha Sim, como fazer, infelizmente né? eu não fiz. Poxa vida, aqui, olha aí. Gostaria de ter Mas a feito esse gente anime. uma das séries dos Cavaleiros
Era uma série que acontecia 250 anos antes. Ela era muito curioso, muito interessante. E aí a gente chamou um pessoal para fazer teste, porque a gente eram os mesmos personagens, mas com outros nomes. E Sim, nós sim. montamos um elenco novo. E aí chamamos para teste. E aí o cara está lá fazendo teste de dos jovens guerreiros lá. E aí, moleque? Não entendi o que você disse aí. Não, é para ficar mais jogadinho. Cara, você está em 1750. Não tem como, não tem como fazer Não isso. tem jogadinho. E aí entra o trabalho do diretor, né? Do diretor dizer, não, até aqui vai, não passa disso aí, não. Não, mas é para ser natural. Não é, não, desculpe. Vai ter que ser o voz, o... É engraçado que eu sempre fui assim, né, de inventar coisas. A gente fez até o Yu Yu Hakusho, né, o Yusuke com gírias e tal, porque o personagem pedia. Mas mesmo lá eu inventava algumas coisas, como diretor vamos falar isso, vamos falar aquilo, acatava o que o colega dizia, mas às vezes não, isso aí foi demais. E tem que ter cuidado para não datar o produto, exatamente, né? não tira isso, não fala isso não. E eu que brincava muito também no estúdio, mas eu nunca fui de enlouquecer o diretor, mas a gente brincava muito no estúdio e tal. E uma vez eu estou dirigindo com uns colegas nossos, todos juntos, mais jovens assim também. Teve uma hora que eu me vi tendo que ter um ataque, porque tinham extrapolado demais. Era uma zona dentro do estúdio completa. E aí eu tive que me impor ali. Mas o diretor tem que, né, chegar a certa hora e dizer, não pode ser Com assim. certeza. O que você acha que a gente deve fazer? Qual será o futuro para garantir esse trabalho que eu acho que é de suma importância cultural? Eu acho que é uma produção cultural muito importante. Com certeza. Porque você traz as obras estrangeiras e no idioma do seu público. E como garantir este mercado? O que a gente entende, olha, é o seguinte, fala-se muito em inclusão hoje em dia. E a dublagem ela é completamente inclusiva. Sim. São 11 milhões de analfabetos no Brasil. 11 milhões, mais 16 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual, que não vão conseguir ler uma legenda e tal. Então a dublagem é fundamental nesse Mas eu acho aspecto. Que é mais do que legenda, mais do que analfabeto, né? É ver a obra. Exatamente, né? Você olhar e parecer que o cara está falando. Porque filme não foi idioma. feito para ser lido. Muita gente, exatamente, muita gente foi alfabetizada através da dublagem. Exato. Né? Eu conheço, tinham vizinhos A responsabilidade é muito grande. Sim, que falavam perfeitamente, quando crianças, por causa de desenhos como Pica-Pau, não sei o quê. Você vai nos dar isso. Eles falavam tudo certinho por conta, porque passavam o dia inteiro assistindo dublagem e era tudo muito, muito bem dito. Então, isso tem que ser colocado dessa forma. E o próprio público é o árbitro. O público dizer, não, isso aqui não ficou legal. E reclamar. Assim como você reclama de uma geladeira que não funciona. Pois é, mas eles tiraram o nosso direito de assinar a obra. O público reclama para quem? Agora. Porque antigamente tinha lá a assinatura. Versão do Brasil. Então liga para do Brasil e está uma porcaria. Né? Agora Graças a Deus a gente só recebeu elogio. Mas vai que. Né? Mas agora não tem mais versão, né? São só os créditos finais quando passam. E olha lá, né? Eu acho engraçado que enlouquecem a gente com os créditos finais, que tem que mandar. E não põe. E não põe no final. E não põe. Eu já recebi coisas que eu acho interessante. Você pega um filme hoje, então me diz já quem é que está no elenco, pra gente fazer a cartela já. Eu não sei. Eu quero escalar a Zódia, a Selma e mais outra pessoa, mas eu não sei se ela vai poder. Exato. Então, como é que eu vou botar, cravar quem é, se ela não me deu ok e se ela não fez ainda? Não, mas a gente tem que ter a lista dos dubladores aqui. Eu vou botar um nome, depois ela não faz, vai estar o nome dela na obra que ela não dublou. É uma loucura isso. Eu acho que lá fora eles não entendem muita coisa também do que acontece. Não. Eu acho interessante essa coisa deles não entenderem, porque o Hermes está lá em Los Angeles e ele está dirigindo para o inglês, né? Muitas obras brasileiras e obras do mundo inteiro. E a dublagem está chegando lá agora. Eles nunca tinham dublado. A não ser anime. Porque o público não aceita ler
Sim, Não tem aceita muito filme legenda. europeu sendo dublado, eu vi essa Exato, reportagem. eles não aceitam legenda, Uhum. então tem que dublar. E tem que dublar com qualidade, com a mesma qualidade que eles assistiam os filmes americanos, É, né? E, então, agora, se lá a gente faz com qualidade, por que aqui que a gente faz, sempre fez sim, sim. muito melhor, com muito trabalho de ator, de qualidade, por que que a gente não tem o mesmo respeito desse É uma cliente? coisa, às vezes, que eu acho interessante, que tem clientes hoje claro, o produto é dele, ele pode opinar da maneira que ele quiser, mas que se equivocam de uma maneira, assim, tremenda, Vai né? por preço, Não por preço, independente da e às vezes quando qualidade. vai escalar, você fala assim, meu Deus, eu Mas jamais por que colocaria fulano? fulano, né, fazendo esse, E que às vezes nem é profissional do mercado, sim, nem sabe a técnica. exatamente. Às vezes Vai, acontece vai isso. custar mais caro? Vai custar mais caro, vai complicar. Ou às vezes escalar mesmo errado. Vai botar, por exemplo, a gente está falando do nosso amigo querido Aham. Percy do Rio. Vai botar o Percy para fazer um garoto de 15 anos. E eu já vi coisas desse tipo, quer dizer, Que não com loucura. ele, mas Sim, coisas desse tipo. sim, Vozes sim. assim, digo, meu Ou Deus um do jovem céu. tendo que fazer um velho. Sim, completamente equivocados. Não, porque eu quero, porque vai ter que ser desse jeito. Eu falei, Ou meu Deus. então aqueles atores que fazem tudo igual, né? As É, mesmas vozes, a mesma. tem um cliente aí que é Ai, que comum de muita terrível. gente que ele parece que o grande negócio é, não, esse aqui vai ficar aqui, esse aqui vai ficar É aqui. fazer um. É fazer caramba, deixa a gente fazer o nosso trabalho, que a gente vai fazer bonitinho, o filme vai ficar no ar lindo. Aí faz aquela salada, você fala, meu Deus do céu. E o ator não se sente à vontade trabalhando, porque não está no papel que não seria para ele. Aham. O diretor fica constrangido, a casa, enfim, é complicado. É bem desafiante. E qual é a solução para gente? Para garantir um bom trabalho para o Olha, público? eu acho que a gente já faz um trabalho hercúleo, né? A cada obra a gente já faz um trabalho muito, muito grande, porque a dublagem antigamente, o diretor, você sabe disso, sentava-se e dirigia artisticamente. Ele dirigia a arte, o texto, não, vamos botar mais assim, pega aquela labial ali. Agora o diretor virou um burocrata. Ele tem que sair dali, É, preencher é, é, relatório e não sei é o quê, produção, é né? produção e pá, pá, Tem, pá, tem, pá, tem, pá. tem que ir, tem que ir, tem Tem que que ir, ir. e fora esses relatórios imensos que não é E fora o sistema, como é que é, de de computação, de não sei o quê. computação, que é complicado. Exatamente. Então, eu gosto de dirigir ator. Eu também gosto. Porque eu sou da escola, você, né? Mais tempo, muito Com mais tempo de certeza, dublagem. eu A gosto gente é daquele tempo que tinha elaborar. elaborar, que você ficava assim, caramba. Que coisa boa, Você né? Você sentado saía vendo, grato, né? sentado no estúdio vendo aquelas pessoas trabalhando, como eu vi o da Mata e a Sumara fazendo a Nossa, Gato e o Rato, que eu fazia, cara, eu vou embora daqui, porque eu nunca vou fazer isso do jeito que esse pessoal faz. Eles botavam 3 é, páginas seguidas assim, ensaiavam, vamos embora, e pá, e pá, fazia um. numa naturalidade e tal. Eu me Impressionante, lembro, né? a Sumara deu uma aula aqui na do Brasil, Uhum. né? Logo quando nós começamos lá na Vila Madalena. E eu me lembro que eu assisti, olhando assim da técnica, eu me divertia, porque eu Uma adorava, figura, né? adorava a Figura Sumara, né? Aquela garra, aquela verdade, ela era muito autêntica, né? não, vibrante, né? Mas Então, é! ela batia assim para os alunos, assim, ela batia no texto, na bancada, e dizia: aqui tem sangue! É. E ela e o da Mata fazendo a Gata e o Rato era um negócio Era assim. incrível, né? Assim como o André e a Jura, o André Filho e a Joraciara fazendo o Casal 20, são coisas assim que a gente pegou um bom tempo da dublagem. É verdade. Bons Aqui, atores. aqui a gente, intimamente, os nossos diretores hoje foram formados na casa. Uhum, Foram nossos alunos no curso de uhum. dublagem, foram nossos Foram professores, pegando. foram aprendendo e hoje e aprenderam a dirigir ator. Uhum. Aqui a gente mantém um esquema É isso que é de legal. cuidado, Não é o sabe? sync, é você dirigir o Não ator. é sync, Não cara. é. O sync é natural, é É consequência. consequência. E hoje é mais técnica também. Você pode Sim, puxar um porque pouquinho se o ali, teu outro se o ali. trabalho do ator foi bom, o Pro Tools arruma. Quando eu dava curso de dublagem, eu falava, gente, o mais importante é a interpretação.
O sim que É o você vai. ator. Não é a voz que você vai colocar, é a interpretação que você vai Exato, colocar ali. É o exato. teu trabalho de ator impresso ali. Aqui a gente ensina o ator a entrar em cena. Sim, Então você passa a ser aquele ator, você incorpora aquilo, exatamente. É o que né? tem que ser. Se não fizer isso, Não, você. não passa a verdade. É. E a gente tem aquela coisa que o filme só é bem dublado quando ninguém percebe. Né? Exato, Quando ninguém cara. percebe que está dublado é porque o filme está otimamente dublado. Com certeza. Aí Quando- você vê aquelas coisas de ele fez isso, esse é o ator. Não, cara, ele não pode, ele tem que sumir, ele tem que ser aquele ator que está É, em é cena. verdade. Isso é fantástico. Isso é bom. E é uma escola, a gente vai fazendo uma coisa aqui, outra ali. Ao longo do dia você faz vários personagens e é realmente uma escola. É verdade, é um grande. Mas você ainda não me deu a solução para a dublagem continuar. Você falou, falou, falou. Eita, eu acho que a gente procurar fazer o nosso bom trabalho, né? Tem esse desafio aí da IA, mas eu acho que assim como todas as tecnologias, ela vai acabar vindo para Vai somar, ser útil, vai ser claro, útil claro. e não vai diminuir, e vamos ter que nos adaptar, né? E assim como E os fazer o nosso e fazer o melhor, nosso né? melhor, assim como os dinossauros morreram, mas sobrevive um ali e Os que vai. Os que sobreviveram porque se sobreviveram. adaptaram. É, vai sobreviver quem se adaptar. Essa é a grande verdade. Mas eu ainda acho que o talento é que é a grande magia Sim, disso. com certeza, com certeza. É o talento, é o nosso jogo de cintura. É o nosso jogo de cintura brasileiro, que você chega lá fora, não, mas isso aqui, a gente dá um jeito aqui, vai fazer, pá, 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 vai sair dublado. Exato. No final sai dublado e sai E bem em dublado. tudo isso precisamos nos compreender nesta relação ator e empresa. Sim, Porque isso, nós não temos relação de patrão na dublagem. exatamente. O Nunca patrão é o teve isso. O cliente, patrão é o que é, cliente. é o que pode mandar embora todo mundo, até o dono Exato. da empresa. Nós somos sócios nessa Sim, relação, sim. né? Como a gente consegue fazer com que este mercado compreenda isso? Sabe, eu acho que muito tempo a gente foi um pensamento ainda muito Lec Walesa, Sindicato de Solidariedade, aquela coisa e tal, é o proletariado contra o burguês. Não, Exato, não a existe gente está isso. Nós ralando estamos e às juntos. vezes o empresário, o diretor ganha, o tradutor ganha, o O dublador ator ganha e o empresário não não ganha. paga a Não conta. paga a conta, ele tem um ônus somente, né? Exato, não Não, paga a não, não tem conta. os bônus. Mas essa é uma relação que precisa ser entendida, né? O empresário é muito rico. Não é muito rico, ele rala tanto quanto você. Imagina, imagina. E eu costumo dizer para alguns amigos assim, mas não sei o quê. Então faz o seguinte, pega um avião, Vai vai lá. lá em Los Angeles ou vai lá na Vai Europa, lá. vai lá e corre atrás, monta seu estúdio e aí você faz o que você quiser. Monta o teu estúdio, uma boa infra, porque não é só o técnico, né? Sim, Você tem que ter o café, você tem tem que que ter ter a tudo. limpeza, porque senão aí É, você tem que ter uma estrutura, faça isso então, e aí você né? faz do jeito que você quiser, ué. Pois é. E eu sempre lidei assim com os colegas. Mas fulano me pagou tanto e não sei o quê. Peraí, ele botou uma arma na sua cabeça? Você aceitou? Você negociou com Você ele? negociou? Eu aceitei. Então, Eu já tive atores que cobraram muito acima do que. Mas como ele era uhum. importante para o trabalho, tudo bem, tá certo, eu pago. Vamos falar com o cliente já aceita? É isso aí, vamos embora. Mas existem outros trabalhos que eu preciso negociar, Não tem cara. como, é verdade. Não tem Meu Deus do como. céu. É E complicado. aí, como faz, né? Matam a gente, Mata a gente. né? O empresário é sempre, como foi É na época sempre da pandemia, bandido, né? né? Na época da Da pandemia, pandemia, que que era não queriam que a gente que era trabalhe. todo mundo bandido e a gente ficou na Vanmark, por exemplo, e na Audiolins na época, 3 meses sem mandar ninguém embora, tendo que investir em Sim, insumos, nós ficamos os com insumos os caríssimos, técnicos, né? Álcool em exato, gel, máscara, que claro. ficou tudo caríssimo, explodiu tudo, a gente teve que fazer pia em cima da hora. Uma pia custava R$ 3.000. O cuidado do estúdio, Exatamente, né? e aí a gente foi chamado de um monte de coisa, de nome feio e É tal. verdade. E para fazer remoto, a gente É. estava, né, furando o trabalho, Meu fazendo remoto, Deus. que loucura, não? Muito, muito louco. Mas a gente vê que tudo vai passando,
tudo passa, e quando você olha lá para trás, você fala, poxa vida. Assim como aquele que eu te falei, saiu de dublar todo mundo junto, foi para DEA 88. Não, cada um vai ter o seu canal. Ai, mas aí vai diminuir o trabalho, não sei o quê. Quando a gente foi para a TV Globo, contratado da TV Globo para fazer dublagem, foi uma briga tremenda. Foi uma briga tremenda. Não, não, eles não podem, eles têm que ganhar a hora de dublagem. Não, a gente está com um salário por mês e tal, com vale transporte, não sei o que, não sei o que, tudo. Uma cesta maravilhosa. Mas que não tinha. pode, porque vocês estão fazendo diferente do que nós decidimos. Foi uma briga tremenda. Olha, aí tiveram que explicar, não, aquilo ali é outra coisa. Mas não é. Aí, na verdade, não é. Tem que entender que cada projeto é um projeto. Cada projeto é um projeto. Né? E vamos negociar esses projetos como nós negociamos a novela da televisão, o filme que eu vou fazer, a publicidade que eu vou fazer. Eu não negocio, sempre negociei todo o meu trabalho. Porque isso não pode acontecer. Aí quando vai ver, às vezes vem um Star Talent que vai ganhar mais que você, mas enfim. Mas não está dito que ele não pode. Exatamente. Porque, na verdade, a função dele é vender o produto. É vender o produto. Não é dublar. Eu sempre disse, mas o que você acha do Star Talent? Falei, gente, é o cara, eu sou o Marco Ribeiro, o fulano é o João das Covas que está com a cara dele todo dia na novela. Ele vai vender o produto. Fazer o quê? Antes eu tinha que ser o João das Covas. O cliente está pagando o marketing dele, não só a voz. A voz, é difícil entender. Eu gosto, você também nesse aspecto, porque eu dublei, dirigi e empresário. E eu conheço todas. Pois é, todas as camadas. Todas as camadas, as linhas. E todas as histórias. As histórias. Não é? E aí a gente sabe os lados todos, sabe onde o calo aperta. Exato, né? Exato. Pois é, meu querido. Bom. Meu querido, estamos chegando aqui no final do nosso papo, pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, quem sabe nós volta para continuar este papo. Então eu vou te deixar a câmera ali para você conversar com o teu público, o que você quiser. Fique à vontade. Fale aí sobre IA, fale sobre mercado, fale sobre o que você quiser. A câmera é sua. A câmera da verdade. Não, gente, eu acho que é isso. A dublagem, ela precisa cada vez mais ser prestigiada. Eu lancei lá em 2017 o Prestigia a Boa Dublagem, né? Porque não é só a boa dublagem, né? Valorizar a boa dublagem, valorizar os artistas, porque quando a gente vê assim pessoas que dizem, cara, você fez parte da minha infância, você faz um negócio, você é muito mais, faz uma voz, cara, isso marcou um tempo meu e tal. Então a gente tem essa questão emocional, tem a questão de inclusão da dublagem, tem a questão mercadológica, porque não são só os dubladores, é uma equipe técnica por trás, é uma equipe de estúdios e tal, então tem todo um envolvimento, cada casa... Tem um administrativo, tem um financeiro. É todo e essas famílias, o cara que trabalha no financeiro tem a família dele, cada um tem uma família, então a boa dublagem precisa ser prestigiada e só o público que pode nos ajudar com isso. É verdade. Né? Com relação à inteligência artificial ou uma dublagem ruim, que está sendo feita, às vezes, até em países, como eu vi, coisas feitas em Buenos Aires. Mas como faz em português em Buenos Aires, enfim. Então, tem esse cuidado que sempre teve para que a dublagem continue a ser o que ela sempre foi, né? Com atores maravilhosos, com pessoas maravilhosas e que trazem tanta emoção às pessoas, né? Então, eu acho que é isso. E se tiver coragem, nos siga nas redes sociais. Se botar Marco Dub no Instagram, Dub de dublador, né? Marco Dub no Instagram. É aí, Marco Ribeiro, que jogar aí nas redes sociais, deve achar alguma coisa nossa. Olha aí, né? Quem tem história, tem história, a né? Gente tá por aí no Twitter, no X, né? No YouTube, Instagram, e TikTok, por aí vai. E continuamos. E eu espero que por muito tempo. A Bíblia diz 120 anos. A gente pode arriscar ir além. A gente pode ir além. A Bíblia nem sempre estava certa. A Bíblia é a palavra... Mas a gente pode chegar ali. Mas a gente pode... 10. Não, naquele tempo ia 120. A gente hoje tem outros problemas. Vai um pouquinho a mais, né? Querido, muito, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso. Tenho certeza que o público curtiu bastante, porque você trouxe esse fervor de dentro de um estúdio.
Normalmente a gente fica falando mais sobre a vida artística e menos sobre O dia a dia, o né? dia a dia, Uhum, né? é verdade. Isso é muito É importante verdade. para o público As saber. pessoas conhecerem os Nós somos bastidores. um pouco mais do que uma voz. Exatamente. Né? Temos Gostei muito. disso. Somos um pouco mais do que uma voz. Gostei. Pode usar, pode usar, eu deixo, eu deixo. Pois é, gente, então aqui nós ficamos, né? Até a próxima.